Graça e paz a todos. Nós estamos reunidos em nome do Senhor Jesus Cristo para mais uma das lives do meio-dia. Esta live é transmitida pelo nosso canal, é retransmitida pelo nosso canal no YouTube e é transmitida ao vivo pela nossa página no Facebook, Comunidade Bíblica Online, onde nós primamos pelo ensino das Sagradas Escrituras. Então nós estamos em mais um momento. Nós começamos uma série de reflexões sobre relações e relações interpessoais, relações entre pessoas. Então dá um toque aí para o teu amigo, para a tua amiga, manda um zap para ele, para que ele esteja conosco assistindo mais uma live, mais uma meditação. Então Deus abençoe. Que bom, Delano. Que bom estar com vocês de novo aqui, né? Então vamos lá, pessoal. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 14. Mateus 26, versículo de número 14. Nós estamos estudando a palavra do Senhor nosso Deus. E nós estamos estudando, nós temos aí o Robson, um abraço a todos. Mateus 26, 14 diz assim: Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: Que me quereis dar, e eu vou-lo entregarei. E lhes pesaram 30 moedas de prata, e desde então buscava oportunidade para o entregar. Nós estamos meditando e fazendo uma série de meditações, bom dia, Ian, sobre relações interpessoais. E nós pegamos como exemplo duas pessoas que se relacionavam, mas que eram completamente opostas, que é o caso de Judas e Jesus Cristo. E ontem nós falamos sobre como é que Judas interagia, porque interagir é esse falar, ouvir, certo? Interagir é uma via de mão dupla. E cada dia nós vamos abordar um aspecto desta relação, porque ela reflete muitas das vezes. Quando a gente pega uma relação negativa, a gente sabe, a gente aprende o que não deve fazer, como não proceder. Então eu espero que Judas seja um exemplo para nós de como não fazer, do que não fazer. E Jesus Cristo, é claro, é o exemplo do que fazer. Então essa relação é uma via de mão dupla. E hoje nós vamos falar da imutabilidade de Judas. Certo? Em um certo sentido absoluto da palavra, só Deus é imutável, que não pode piorar e não pode melhorar porque já é perfeito.
Mas em outro sentido, não tão abrangente, tem certas pessoas que são imutáveis, que não são suscetíveis a mudanças, que não desejam mudar, que perpetuam o comportamento. E que nascem, crescem e morrem, mas não se permitem serem transformadas. Adailton, Hamilton, Deus abençoe. Então esta é a relação de Judas. Viviane, Deus abençoe, minha santa. Né? Então nós estamos falando de inter-relação, relação entre pessoas, e nós estamos usando Judas e Jesus como exemplo. E Judas é o exemplo para nós do que não fazer, de como não ser. E hoje nós estamos falando da imutabilidade, né? Daí Deus abençoe, né? De Judas. Então esse é um texto onde Judas vai procurar os principais, que eram os ex-sacerdotes, aqueles que estavam junto do sumo sacerdote, né? Uma oligarquia, certo? Oligos, pouco, pequeno, arque, governo, certo? O governo de poucos, o governo de um grupo. Então tinham ali, os sacerdotes, eles terminavam de cumprir seu mandato, porque em Roma não era hereditário, era por mandato. Quem andava bonzinho, Roma deixava, quem não andava bonzinho, Roma tirava. Mas quando eles saíam do cargo de presidente da igreja, certo? Eles continuavam com muita influência. Então, quando as pessoas queriam procuravam o sacerdote e os ex-sacerdotes, que a Bíblia vai chamar os principais. Ou que alguns falam dos príncipes dos sacerdotes, mas a tradução melhor são os principais. Eram aqueles que formavam esta oligarquia, um pequeno grupo no governo. Então Judas vai oferecer-se e quer saber quanto Jesus vale. Então ontem nós falamos de que Judas não se interessava pela pregação de Jesus, mas se interessava pelo que Jesus tinha que se adequar a ele, e não ele a Jesus Cristo. Então quando Jesus falava do reino, ele vibrava, mas ele não entendia reino. E quando Jesus falava de dar o outro lado, de caminhar a segunda milha, ele, tô fora. E hoje nós vamos falar da imutabilidade de Jesus, e eu não quero gastar muito tempo na introdução. Nós vamos direto, já que é uma continuidade, que é relação interpessoal. Pastor, por que nós estamos meditando em relação interpessoal? Porque é o que nós fazemos o dia todo. Todos os dias nós temos relações interpessoais. Então, a imutabilidade de Judas nesse sentido, de que não se permite mudar. Então, Judas nós já vimos ontem. Judas, ele está com Jesus. Certo? E já vimos que a relação interpessoal é uma relação de mão dupla. É uma relação onde eu falo, onde eu tenho voz. E é relação, bom dia, pastor Francisco Reginaldo. Deus abençoe, pastor Reginaldo. É uma relação onde eu falo e onde eu escuto. Eu não só falo, eu não sou dono da verdade. Eu falo e eu escuto. E porque assim, a primeira lição de Judas hoje, e na relação Judas-Jesus, Jesus-Judas, é que esta relação é uma via de mão dupla. É uma via onde eu falo e eu escuto. E Judas não muda. Sabe por quê? Porque Judas não está interessado em ouvir. Judas não está interessado em entender. Judas não está interessado em compreender. Judas está interessado e pensando e absorto nos seus projetos.
Então ele só levanta a cabeça, ele só se interessa quando Jesus fala de algo que lhe interessa. Quando não, ele deixa passar. Ele é aquele menino bonzinho, um cara de bonzinho, melhor dizendo, que ouve, mas que não faz questão de entender o que não lhe interessa. E por que nós temos muita gente que nas relações com Jesus Cristo não são bem-sucedidos? Porque não entenderam ainda que na relação com Jesus Cristo e na relação com qualquer outro ser, é uma via de mão dupla, que eu falo, que eu exponho as minhas ideias, os meus pensamentos, que eu verbalizo aquilo que eu sonho e que eu me permito ser corrigido. E que eu me permito o contrário. E que eu me permito o contraponto. E que eu me permito a correção. Mas Judas, o que Judas fazia? Eu tenho um projeto de vida, é o reino. Um reino político. Jesus é o objeto para alcançar este projeto. Então, o que Judas fez? Ele não falava. Você não vai ver um diálogo de Judas com Jesus, ele dizendo: Senhor, eu imagino o reino assim. Para Jesus dizer: olha, Judas, o reino não é assim. O seu pensamento acerca do reino está equivocado. Vamos sentar, vamos conversar. Você fala da sua compreensão e eu vou te ajudar, eu vou te tentar alinhar, sintonizar você no canal certo. Você está no canal errado. Jonas, eu estou falando num canal e você está em outro. Jonas, eu estou falando pelo WhatsApp, você está no Facebook, Jonas. Jonas, eu estou falando pela AM, você está ligado na FM. Então, Judas é alguém que está fora de sintonia. Então, ele nunca chega e nunca diz ao Senhor: minha compreensão do reino é política, minha compreensão do reino é esta, para dar a Jesus a oportunidade de Jesus corrigi-lo, de ensiná-lo. Mas ele está tão convicto que é assim, que ele nem pergunta. Ele é aquele aluno que não tem pergunta. Ele é aquele aluno que só quer alcançar o objetivo, que é o diploma. Ele não tem pergunta, ele entendeu tudo. Ele compreendeu tudo e ele está ali, de corpo presente, mas ele já sabe. Ele está aguardando e ele está perguntando quando termina. E ele faz questão de se levantar e dizer: eu já sei. Só que Judas era, certo, mais mala. Judas ficava ali caladinho. Mas Judas nunca interagia. E aí Jesus, percebendo isso, porque qual é a relação de Jesus? Jesus sinaliza para tentar acordar Judas. Jesus chega e diz: o meu reino não é deste mundo. Jesus diz: o meu reino está dentro de vós. Mas isso não era algo que Judas quisesse escutar. Nós já vimos ontem que, com relação à pregação, ele era seletista. Ele era o cristão da caixinha de promessa. Ele queria só tirar o que estava em consonância, em harmonia com as suas ideias. Ou não, ele deletava. E aí o que acontece?
Por isso ele nunca mudou. Porque eu e você somos chamados por Jesus para dizer, Senhor, eu pensava assim. Senhor, eu entendi assim. Senhor, mas eu quero compreender, eu quero ouvir o teu lado. Fale comigo. Eu quero entender se o meu modo de pensar, se a minha cosmologia, a minha maneira de ver o mundo, a minha maneira de medir a realidade, nós vimos ontem que tem 3 maneiras de você avaliar a realidade. Um é pelo pensamento dos outros. E aí você vai sempre com a maioria. Outra é a pior, que é pelo seu acho, eu acho. E a outra é pela palavra de Deus. Então Jesus Cristo agora, ele dá a oportunidade, ele oportuniza que Judas abra o coração, diga para ele qual é a ideia que ele tem de reino, para que Jesus conserte. Mas Judas não tem a nobreza de dar a Jesus essa oportunidade de consertá-lo. E por que Jesus não chega para Judas e diz assim, Judas, vem cá, vamos ter uma conversa. Vamos tomar ali um chá. Vamos ali sentar naquela pedra e conversar. Porque Jesus percebe que Judas não quer ouvir. Porque não é do seu interesse. E quando eu e você não temos interesse de mudar, Jesus nos deixa no nosso próprio caminho. Ele vai sinalizando. Ele vai, é como você vai ver no filme Todo Poderoso. Ele vai orando, pedindo a Deus uma resposta, né? O Jim Carrey. E tem lá, em tudo que é placa, onde ele vai passando no carro, yes, o caminhão passa na frente, yes, que é sim, né? E ele não consegue, lá no final na praia, ele joga fora o texto que ele estava rezando. E aí ele diz que Deus não respondeu, mas ele não viu um monte de sim, porque ele está com o olho na direção e na raiva que ele está e nos problemas da vida. Então o que acontece com Judas é que Judas não quer mudar. E Jesus não nos violenta, Jesus não muda quem não quer mudar. Jesus não conversa comigo e com você se ele percebe que eu não quero mudar, que eu estou muito contente com quem eu sou. Um dos grandes males da vida é você estar contente com o que você é. Veja que é uma diferença entre estar contente com o que você tem. Certo? Nós já falamos sobre contentamento. Tem muita gente que está contente consigo mesmo, e assim, sou maravilhoso. Ah, não, daqui para melhor. Eu não preciso mudar, não. E Judas estava assim. E Judas estava desse jeito, sem querer mudar. A outra coisa que nós vamos ver na imutabilidade de Judas, além de não querer mudar, era o seu individualismo. Judas era o mais instruído dos apóstolos. Judas era o único apóstolo que não era da Galileia. Ele era da Judéia, do centro do poder. Ele era o único que não era daquela turma lá de nordestinos. Os nordestinos de Jesus. Não, ele era do centro do sudeste. Ele era o único. Ele era o mais capacitado, o mais instruído. Ele era o político. Ele era uma pessoa que tem causa.
Então ele não podia perder tempo com as causas dos outros. Ele tinha a causa dele e quem quisesse que pulasse para dentro da causa dele, que entrasse na causa dele ou então estava fora. Então Judas era assim, imutável. Ele não dialogava e não se permitia ser confrontado com muita gente hoje. Não se permite ser corrigido. Eu achei bonito uma coisa que um aluno meu disse e que eu não vou esquecer. Chama-se, como é boa eu vou dizer o nome, por ética, né? Porque foi boa. O nome dele é... Não vou citar o nome, até por zelo. Ele, no dia do meu aniversário, disse: pastor, eu com essa idade nunca pensei que eu fosse encontrar alguém que pudesse ainda me ensinar e, além de tudo, me corrigir. E eu encontrei alguém que podia me ensinar e podia ainda me corrigir a essa altura da vida. Felizes são as pessoas que ainda se permitem serem corrigidas. Pessoas que ainda se permitem serem confrontadas. Pessoas que ainda dizem assim: puxa vida, eu andava errado. Rapaz, o meu pensamento era errado. Rapaz, não é que agora, nesse confronto de exposição de pensamentos, eu descobri que eu laboro em erro. Judas nunca deu-se essa oportunidade. E na relação Jesus-Judas, Jesus sempre deu a oportunidade a Judas. Por que você acha que Jesus falava tanto do reino? Por dois motivos. Primeiro, por causa da importância do reino. E segundo, para dar uma oportunidade a Judas de se manifestar, de falar das suas ideias, de dizer: Senhor, não concordo. Mas Judas é aquele que fica calado, discorda, mas discorda calado. O homem é autoridade. Quando eu chegar lá em cima, que eu subi, tem dois tipos de gente, né? Tem um que não respeita a autoridade e ele discorda logo, né? Ele chama o pastor de tu, é o filho que chama o pai de você, e você também está errado. E tem aquele que só faz assim: sim, senhor, o pastor, o apóstolo. Esse é aquele que aqui no Ceará a gente chama popularmente de babão. Aqui no Ceará a gente chama babão. É aquele que é o puxa-saco, que trata as pessoas assim, mas ele não concorda. Então Judas era aquele que ficava calado e ninguém sabia do que se passava, a não ser Jesus, porque Jesus conhece o que há dentro do ser humano. E Jesus sabia que por dentro Judas estava budejando, dizendo: não é assim. Quando eu chegar lá, nós estivermos no reino, eu tenho uma conversa com ele, eu vou dizer para ele como é que se governa e que tipo de reino é esse. E aí Jesus fala muito de reino, mas Judas nunca se permite. Então, o individualismo de Judas é que Judas, ele não é da Galileia, ele é o mais instruído, ele é do centro do poder, ele é da Judéia, ele é esclarecido, ele não tem parte com aqueles discípulos do pé rachado. E aí, você vai perceber que Judas nunca se mistura com os outros. Ele tem influência no falar, ele não tem o sotaque lá da Galileia que condena Pedro. Ele podia transitar entre os sacerdotes, porque ele tinha influência. Por que você acha que ele vai lá e diz aos sacerdotes: quando é que vocês querem me dar? Porque ele tinha trânsito livre, ele era da corte. E aí o que acontece? Judas se torna alguém rodeado de gente, mas que não consegue comungar com as pessoas, que não consegue ter comunhão com quem está ao seu lado, que julga os outros tudo abaixo deles.
que diz como a mãe do Kiko, não se misture com essa gentalha. É. Então, o que acontece? O Judas, ele não quer se misturar com ninguém, está ali. Mas como ele tem um projeto só dele, então ele não se mistura, ele não chega e diz assim, Pedro, vamos ter uma conversa? João, vamos ter uma conversa. Não, ele está sempre ali. Se você observar na mesa da Santa Ceia, eles estão perto. Judas está de um lado, Jesus no meio, João do outro. Então, Judas é alguém individualista, é alguém que, mesmo estando cercado de gente, mesmo fazendo parte de um grupo aqui, e nos seus sonhos ele continua imutável. Ele não se permite interagir. E nós temos muita gente hoje que não descobriu que na igreja, Giovana, que na igreja é o nós. Que na igreja existe uma supremacia do nós em detrimento do eu. Que na comunidade do reino não existe lugar para o individualismo. Que todos nós usamos os nossos talentos e dons para um bem comum, o reino. E que todos nós devemos compreender o que é o reino. E que todos nós devemos estar de mãos dadas. Por isso que Paulo vai dizer que a igreja é um corpo e que todo o corpo ligado, os membros, pelas juntas e ligaduras, faz o crescimento em amor. Porque, meu irmão, não existe lugar para o eu no cristianismo. Porque o eu é diabólico. O diabo é que é um eu absoluto, é que ele disse, eu subirei, eu serei, eu me exaltarei, eu sentarei, é tudo o eu. O diabo é que não pensa em ninguém. Ele só pensa nas pessoas quando é para fazer o mal, e quando as pessoas estão ao seu propósito. Ele não pensa em ajudar ninguém, ele não pensa em se unir com ninguém. Ele pensa nele. E quem quiser que se ajunte a ele tem que se enquadrar no modo dele pensar. E no cristianismo não é isso, é a destronização do eu. E a entronização do nós. A caminhada cristã, a interação com Jesus, é onde o eu é sepultado. Paulo diz claramente, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Paulo compreendeu o cristianismo. E a pergunta é, será que nós, que transitamos nas igrejas, oh, irmã Lilson, Deus abençoe, que saudade. Será que nós que somos gente de igreja, nós interagimos com Jesus? Será que nós compreendemos o propósito de Jesus ou nós estamos com Jesus seguindo o nosso propósito? Tem dois tipos de crente. Tem o crente que está com Jesus, ele compreendeu o que é evangelho. Ele compreendeu a proposta de Jesus, que Jesus chamou ele para ser parte. Chamou ele não para ser um corpo estranho, mas ser parte do projeto, para contribuir com esse projeto com seus dons e talentos. E tem gente que diz, Senhor Jesus, eu quero ser lapidado.
Eu quero ser moldado, eu quero ser confrontado, eu quero ser corrigido, eu quero aprender, eu quero tirar o que é ruim, eu quero potencializar o que é bom. Então me ensine, use pessoas para me ensinar, fale comigo, me dê a graça de eu saber quando o Senhor está falando comigo, me dê a iluminação das Escrituras. Eu quero melhorar, eu quero me libertar do eu, porque não é fácil. Uma das coisas mais difíceis é crucificar o eu. É por isso que Jesus disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Porque não dá para seguir a Jesus com os seus projetos. Porque não dá para fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ou eu faço o projeto de Cristo, ou eu faço o meu. Ou eu implanto um reino espiritual, que é o do Cristo, ou eu tento um reino na Palestina, com palácio, com primeiro-ministro, com um exército. E é por isso que a relação Judas-Jesus não deu muito certo, porque Jesus está falando de um reino muito maior. De um reino que não terá fim. E Judas está pensando em um reino que começa ali em Jerusalém. Em um reino para a nação dele. Em um reino que destrua os outros, e não um reino para abençoar os outros. Viu? E aí Judas, no seu individualismo, serve de lição para nós. Porque existe o segundo tipo de crente, que é aquele que, mesmo estando no meio da multidão, ele não se mistura, ele não interage, ele não aceita ser corrigido, ele não aceita ser confrontado. E quando eu digo corrigido, é em suas ideias. Ele não aceita que está errado. Ele nem admite a possibilidade de erro. Ele não chega a conclusões de assim: puxa vida, como eu estava equivocado. Por isso é que Provérbios diz assim: repreende o sábio e ele te louvará. Repreende o ignorante, o ímpio, e ele te atingirá. Então, quando a pessoa não compreende o projeto de Cristo, ela diz: eu estou aqui, e ela nem percebe que ela não muda, que ela continua a mesma. E esse é o grande problema de Judas. Judas nunca interagiu, nunca expôs. Ele está tão convicto que ele nunca expõe. Então não admite erro. Segundo, Judas não se mistura, ele está perto. Ele está todo dia no culto. Ele está sempre ouvindo Jesus. Ele participa da ceia. Ele ganha até cargos, que nós vamos ver depois. Certo? Ele chega a ser apóstolo. Né? Você está pensando que apóstolo é coisa de agora? Você está pensando que apóstolo que se enforca é coisa de agora? Ele chega a ser apóstolo. Ele agora vai ser cobertura espiritual. Irmãos, o grande problema é que tem gente que não lê Bíblia. O nosso grande mal é que nós seguimos uma religião às cegas. Assim, onde é que está Jesus? A irmã Maria está falando dele: eu vou lá. Não, mas o Joaquim, eu vou lá. Mas tem um monte ali de gente profetizando. Eu vou lá. E não conhece a proposta de Jesus. Não se permite misturar com os seres humanos e dizer assim: eu vou ouvir. Eu vou ouvir o que esse tem para me dizer e eu vou conferir as Escrituras. Porque pode ser que eu esteja errado. É aquele tipo de pessoa que ora como Davi diz: Senhor, eu sei que tu me sondas. E de longe conhece os meus pensamentos. E antes que haja em mim palavra, tu conhece.
Ele diz, tu me entreteceste no ventre da minha mãe. Quando eu ainda era uma massa informe, tu já me conhecias. Então ele diz, Senhor, já que tu tem tamanho conhecimento, então o Senhor vai me dirigindo aí, porque eu sou sujeito a errar, então vá me confrontando. Quando o Senhor vê que eu saio da linha, ou que eu estou equivocado, ou que eu estou contigo e estou equivocado, então fala comigo. É por isso que Deus manda lá, quando Davi peca, Deus manda o profeta Natan, e o profeta Natan vai lá com a história bonita, certo? Para convencer o rei Davi, porque era alguém imutável, era alguém que, apesar de ser rei, ouvia um subalterno. Era alguém que, apesar de poder mandar matar quem ele quisesse, tinha, porque Israel é a única nação que tem um rei que não pode fazer tudo. Israel é a única nação onde o rei tinha uma cópia da Torá, da lei. E ele tinha que andar de acordo com aquela cópia da Torá, com aquela. Ele tinha uma Bíblia ali. Hoje tem gente querendo colocar uma Bíblia no Congresso, tirar a estátua, o crucifixo e botar uma Bíblia. O que vai mudar? Pelo amor de Deus. Pense, use o seu senso crítico. Tem gente fazendo disso plataforma política. Se eles olharam ali e viram Jesus crucificado e estão roubando debaixo do crucifixo. Aí a gente pensa que botando uma Bíblia, só porque vai mudar. Era um símbolo católico e agora vai ser um símbolo protestante, mas as pessoas vão continuar do mesmo jeito. Porque a Bíblia não é para estar nas paredes do Congresso, mas no coração dos congressistas. Eu não me interesso, meu irmão. Pode botar lá na parede o que bem quiser, desde que no coração bote a Bíblia. Eu não me importo, não estou preocupado, não estou nem aí para o que as pessoas vão botar nas paredes das repartições públicas. Eu estou preocupado com o que vão botar dentro do coração de quem lá dentro está. Então, não vou me empolgar com político que diz assim, meus irmãos, vamos tirar o crucifixo, vamos botar uma Bíblia. Antes do Congresso começar, das plenárias, vamos ler um salmo. Já imaginou? A pessoa antes, aí vai assessor. Hoje nós vamos aqui fazer umas maracutaias, então por favor veja ali, veja ali um texto que não seja Judas roubando. Veja ali um texto que não fale de nada de maracutaia. Veja ali, edite a Bíblia. Faça igual outras religiões, palavra da salvação. E mais nada. Sabe aquele tantinho ali editado? Explicação. Que é boa? Nada. Diz assim, se a tua mão te faz tropeçar, arranca, corta. Se a tua perna te faz tropeçar, corta. Palavra da salvação. Aí tem um cabo do outro lado que não é muito bom da bola. Não entende que isso aí se chama, certo? É uma linguagem exagerada, é chamada hipérbole. Quando Jesus quer dizer, rapaz, olha, pecado é algo tão sério que se você tivesse a oportunidade de trocar, era melhor você trocar um braço para não pecar ou arrancar uma perna. Então ele está fazendo uma hipérbole, dizendo, se teu pecado, se teu braço te faz tropeçar, arranca. Então ele aumentou a coisa de tal forma que a pessoa compreenda a gravidade, a malignidade do pecado. Ele não está mandando cortar. Mas na história da igreja já teve gente que se amputou. Orígenes se amputou. Ele tinha tentações e aí ele foi e se amputou.
É. E aí a igreja teve que proibir amputações, porque senão hoje a gente tinha um monte de gente saci só com a perna, um monte de gente pirata só com o olho, e aí por aí vai. Gente que não compreendeu o evangelho. Gente que anda na superfície. Gente que não interage. Gente que, apesar de estar em grupo, não pertenceu, que ele é parte, não todo. Que ele é parte do grupo, e Judas era um individualista. Certo? E a terceira coisa, na vida, quando você olha para Judas, certo? É que Judas, ele tem um problema que ele não muda, ele faz a coisa. Judas é o pecador descarado. A terceira parte da nossa abordagem de hoje, a última, é que Judas é um pecador descarado. É alguém que não compreendeu o evangelho, é alguém que anda só, que não se permite corrigir, é alguém que não verbaliza o que pensa, é alguém que não se permite corrigir, e por isso ele faz as coisas na maior. Porque a Bíblia vai dizer, Jesus é tremendo. Jesus permite Judas estar ali transitando. Jesus não chega e diz assim: ei, rapaz, fora da minha igreja. Fora, rua. Você não está nem aí, tá pensando que eu não sei? Se fôssemos nós, a gente botava muita gente para fora. Se já imaginou, se você tivesse conhecimento de Jesus, se soubesse, rapaz, esse cara não quer nada. Tem gente que é assim, uma verdadeira aula de suportamento. Agora imagine Jesus sabendo, pai, o que eu falo, esses caras aí tem tudo errado. O que eu falo, esse cidadão aí, não está nem aí, ele não vai mudar nunca. Será que eu não estou gastando saliva à toa? Será que eu não estou gastando o meu aramaico à toa? Mas Jesus permite Judas transitar ali. Eu vou deixar a questão financeira para outra, e eu vou terminar com Jesus, certo? Então, qual é agora a mão? A outra mão. Nós vimos a mão de Judas. Qual é a outra mão? É a mão de Jesus. Jesus, em primeiro lugar, ele permite que Judas esteja no seu ambiente, que ouça. Ele sinaliza para Judas, dizendo: meu reino não é deste mundo. Meu reino começa no interior, meu reino está dentro de vós. E Jesus faz mais. Então, muitas vezes Jesus está sinalizando para mim e para você, e a gente não consegue enxergar os sinais. A gente não consegue ver que Jesus está tentando nos tirar desta alienação, deste equívoco, deste erro. Porque eu vou bater sempre nessa tecla: uma teologia errada vai produzir uma vida errada. A teologia de Judas era: Jesus vem, o Messias vem, vai implantar um reino político e está feito. E aí ele não submeteu a teologia dele à teologia do Senhor Jesus, a teologia dos outros. E aí Jesus vem e tenta chamar Judas, sinalizar para Judas e dizer: meu filho, eu sei que você está me compreendendo errado. Dizer: Judas, o meu reino não é como você imagina na sua cabecinha. Judas, se permita transformar. E aí Jesus diz: eu vou
Vou dar mais uma chance a Judas. Jesus chega e diz: Judas, vem cá. Eu vou te dar um cargo. Cargo mais importante que tem aqui, eu vou te dar. Que depois nós vamos abordar a questão financeira. Jesus disse: olha, eu tenho uma instituição filantrópica sem fins lucrativos, eu recebo ofertas de pessoas que ofertam para que eu possa levar adiante a pregação do reino. Ele disse: olha, gostei desse negócio. O reino, oferta é comigo mesmo. E aí, Jesus diz: eu quero que você seja o meu secretário de finanças. Porque tesoureiro era coisa de igreja. Quando se fala em estado, em município, o homem do dinheiro é o secretário das finanças, é o responsável pelas finanças. Jesus diz: Judas, a partir de agora, você está no cargo de secretário das finanças. Jesus está dando a ele mais uma oportunidade, dizendo: Judas, você não se mistura, mas eu vou tentar te incluir aqui. E eu vou te dar uma oportunidade de mudar, de ser gente. Você vai ver, se você assistir o filme A Cruz e o Punhal, que o Nick Cruz era ladrão. Mas no dia em que as duas gangues vão para o culto, e está todo mundo com medo, pouco de gente que foi para ali, porque as gangues vão se matar dentro do culto. Você vai ver que não é de hoje, né? Então, ele está ali pregando, e chega a hora das ofertas. E aí o pastor David Wilson escolhe 2 do lado do Nick, 2 do outro lado. Os chefes das gangues, para recolherem as ofertas. Eles estão assim, como raposas no galinheiro. Oh, maravilha, vamos roubar tudo. E aí eles vão e obrigam todo mundo, né? Quem é que não vai dar oferta com aquele tipo de obreiro? E aí todo mundo dá oferta, que as salvas que não são salvas, que não vão para o céu, ficam cheias. Os instrumentos de coleta ficam cheios. E aí quando eles chegam lá na sede da Secretaria de Finanças, quando eles chegam lá na sacristia, quando eles chegam lá, como a gente chama, na tesouraria, todo mundo diz assim: rapaz, o pastor é bobo, vamos correr. Vamos, como diz o cearense, dar o pinote. Mas o Nick Cruz arranca o punhal, saca o punhal e diz: não. E esse dinheiro vai para a mão dele. Ninguém nunca confiou em mim, e ele confiou. E o dinheiro vai para lá. Nick Cruz aproveitou a oportunidade que lhe foi dada. Jesus, e eu creio que o David Wilson se inspirou em Jesus. Jesus pega a raposa, gosta de dinheiro e bota no galinheiro. Mas bota não para ela comer as galinhas, mas para ela mudar o cardápio, para ela proteger as galinhas. Para ela fazer as galinhas se multiplicarem. E Jesus, quando nos dá cargo, não nos dá cargo para a gente devorar, não nos dá cargo para a gente crescer. Ele nos dá a oportunidade de mudar. Cargo não é elevação, é possibilidade de mudança. Mas você vai ver que Judas nunca muda. Que Judas está ali, tomando conta das finanças e tirando. Não importa Jesus falar: vocês são a luz do mundo. Ele não estava nem aí.
Irmão, quem não ouve a Jesus, não está nem aí, vai pecar, vai adulterar. Por isso, não se decepcione com comunidade. Porque muitas vezes, irmão, o que nós temos dentro de comunidade é raposa no galinheiro. É o lobo mau. Junto com os 3 porquinhos. É porque muitas vezes Jesus dá a oportunidade para a pessoa, para que ela diga, para que ela, no fim, ela esteja calada e não possa dizer assim, rapaz, eu não tive chance. Eu fui excluído, Jesus não me quis, ele não foi bonzinho comigo, ele não me deu chance, ele nunca falou comigo, ele nunca me chamou para ser dele, ele nunca trouxe uma bênção para a minha vida. Então, mas agora não. Com Judas, Jesus dá a ele a secretária das finanças, mas ele não muda. Tem gente que assim recebe todas as oportunidades de Deus. Deus dá a ele oportunidades na vida, mas ele não muda. Ele não muda, ele continua sendo raposa. Dentro do galinheiro, ele continua sendo lobo mau na casa dos porquinhos. E tenha cuidado para não ser devorado e devorada pelas raposas. Porque o lobo, Jesus disse, eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Meu amigo, ovelha no meio de lobo vai morrer. Jesus não disse, eis que eu envio vocês como ovelhas para pastos verdejantes. Ele chega e deixa claro a sua proposta, ele diz, eu envio vocês como ovelhas para o meio de lobo. Todo mundo vai tentar devorar vocês. Então, se você é ovelha de Cristo, saiba de uma coisa, que nós estamos no meio de lobos, que tem gente que é ovelha e tem gente que é lobo. E tem gente que mesmo estando transitando dentro da igreja, nunca muda. E que tem cargo. E você está escandalizado? E você se escandaliza? Uala! Mestre, eu estou escandalizado. Uala! Você não andou lendo a Bíblia? Que Judas, Deus deu a ele a oportunidade para ele mudar. E que tem gente que Deus está dando oportunidade para mudar. Mas que eles não mudam. Só que João, quando vai escrever, João diz assim, e ele não falou isso, porque colocaram a Maria, irmã de Lázaro, ela deitou um perfume muito bonito em Jesus, ela derramou. E muito caro. Certo? Era perfume importado. E aí Judas vem com um discurso, e nós vamos ver que depois, irmão, discurso é fácil de fazer, o difícil é prática. E aí Judas chega e diz assim, por que não se vendeu esse perfume? É a hora em que ele se manifesta. Quando interessa a ele, aí sim. Aí diz, por que não se vendeu esse perfume e deu-se aos pobres? Nós poderíamos fazer uma obra filantrópica tremenda. E aí João, que era ovelha, mas não era ovelha boba, que o animal bobo é ovelha. Mas ovelha de Jesus, Jesus disse, sede simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. E aí João detecta, percebe e diz, é malandragem dele, ele é mala. Ele não está preocupado com os pobres, está preocupado com ele mesmo, que é ladrão, e tira tudo que metem na sacola. O que eu acho maravilhoso é que João e os outros apóstolos não vão lá e dizem assim, Senhor, discipline o Judas. Senhor, exclua do nosso ministério irmão Judas. Não.
Eles são ovelhas e sabem quem é quem. Sabem quem presta e quem não presta. Sabem que Pedro vai negar Jesus, mas Pedro se arrepende. Sabe que Judas vai negar Jesus, mas Judas nunca vai mudar. Então, meu irmão, o que nós temos que ter é maturidade para saber quem é quem, independente do cara. É não saber quem é quem e o que ele pode acrescentar ou tirar. Se ele é ovelha ou lobo. O pessoal sabe, isso aí é ladrão, rapaz. Isso aí não muda não, a gente está dando oportunidade a ele aqui, a Igreja de Cristo, a Igreja Apostólica está dando oportunidade a ele aí. Ele não foi lá e tomou não, dá vontade da gente ir, a gente fica meio revoltado, mas Jesus está dando uma chance aí, o que eu posso fazer? Tem hora que dá vontade da gente chamar ele de ladrão, tem hora da gente chutar o pau da barraca. Fica imaginando assim, os discípulos olhando e dizendo assim, rapaz, todo mundo sabe que esse bicho rouba. Todo mundo sabe que o discurso dele é bonito, mas a prática é horrível. Mas Jesus está dando uma chance. E Jesus é demais. Jesus faz mais uma. Jesus vai escolher os apóstolos. Chega o dia da consagração final. Do grande final. Certo? E quando você imagina que todo mundo pode estar dentro, menos o Judas, certo? Se bem que Jesus lá na frente diz, eu não escolhi, mas eu permiti. Porque Jesus não erra. Mas porque a Bíblia vai dizer, e Jesus escolheu os 12 apóstolos, e entre eles, adivinha quem? O Judas. Mas lá na frente, Jesus disse, eu não vos escolhi os 12, um de vós é o diabo. Jesus está dizendo, assim como o diabo não muda, foi mentiroso desde o princípio e é mentiroso até agora, e vai morrer, e vai para o inferno mentiroso, melhor dizendo, porque o diabo é espírito, e sendo espírito não morre, morre a morte espiritual. Judas era um diabo, porque não mudava. Não seja alguém dentro da igreja que não muda. Não seja alguém que caminha com Cristo e não muda. Não seja alguém que recebe todas as oportunidades do mundo. E aí Jesus agora dá a permissão. Eu vou dar mais uma chance a ele. Eu vou escolher apóstolos. E eu vou mandar pregar. Pode ser que, tendo que pregar, ele vai estudar. Pode ser que, tendo que pregar, ele reflita nas pregações que ele vai fazer. Mas qual é o grande mal nosso? É que nós não refletimos naquilo que pregamos. É que a pregação não é primeiro para nós, é pregação para os outros. Então era muito fácil para Judas sair pregando para os outros. Mas ele não pregava para si mesmo. Porque ele não queria mudar. Então os outros tinham que mudar, mas ele não. E aí ele chega ao apostolado. E você está escandalizado com tanta gente que chega ao pastorado, ao bispado, ao apostolado, ao pai apostolado. Porque hoje tem pai apóstolo. Daqui a pouco a igreja evangélica vai criar o Papa evangélico. Irmãos, é possível se chegar aos mais altos cargos eclesiásticos, sem contudo estar em sintonia com Jesus. E o que a gente faz, pastor, diante disso? Se você conhece a Jesus, você sabe quem é quem. Se você conhece a Jesus como João, capítulo 12, lá em casa, que estava sempre deitado no colo de Jesus e que ouvia com carinho, com atenção, ele vai dizer, rapaz, o discurso dele é bonito, mas ele não passa de alguém que afana, que rouba.
Ele não está interessado em pobre, ele está interessado nele mesmo. Então hoje, o grande problema é que a gente não sabe avaliar. E às vezes nós não precisamos mudar de igreja. Nós não precisamos mudar de congregação, nós precisamos mudar de atitude. De deixar de ser ovelha inocente. Você acredita em tudo que eu digo? Sem avaliar? Você está aí de olho fechado assim, fala Deus, fala comigo, sem avaliar. Quando se anda com Jesus Cristo, o que Jesus ensina é o seguinte: eu vou dar permissão dele transitar. Quem sabe ele não muda. E olhe que Jesus está dando a ele a oportunidade. E aí Jesus diz, olha, pode ser que para ele isso seja pouco. Então eu vou atraí-lo para mais perto de mim. Eu já vi que ele fala pouco. Ele não é muito de falar, então eu vou dar a ele um cargo para ele estar aqui pertinho de mim, para que ele tenha que estar dizendo, ó Senhor, tem dinheiro suficiente para comprar comida, na tesouraria não entrou muito, o pessoal não colaborou muito. E aí Jesus chama para que Judas se achegue. Mas Judas, mesmo ali, não consegue mudar. E aí Jesus diz, eu vou dar uma outra chance a ele. Porque, irmão, do lado de Jesus, tudo ele faz por nós. A questão não é o lado de Jesus. A questão é o que nós fazemos em resposta às oportunidades que ele nos dá. E aí ele chega e diz, eu vou permitir. Ele diz, tropa, pessoal, nós vamos eleger hoje os ministros. Nós vamos eleger hoje os ministros. E ninguém imaginava que Judas fosse ser ministro. Eu fico imaginando como os discípulos ficaram boquiabertos. Como teve gente assim, eu era para estar lá. Rapaz, como é que pode? Isso é um conflito, irmão, até hoje na vida de crente. Quando você vê um homem de Deus, temente a Deus, quem é consagrado? O Judas. E quem é consagrado? O João teimoso. E quem é consagrado? Quem é que a direção lembra? Não lembra daquele bonzinho, temente a Deus, estudioso, capacitado, que fez um curso de teologia. Não. Lembra de um crente desmantelado, de alguém que não está nem aí, de alguém que é raposa dentro do galinheiro. E aí a gente fica atribulado, a gente fica assim, esqueceu de mim. Jesus deixou um monte de discípulos lá para botar Judas. Mas por quê? Porque Jesus estava dando uma oportunidade a Judas e aos discípulos. Aos discípulos de saber distinguir trigo do joio. Irmão, nós como cristãos temos que estar dentro das igrejas e saber que igreja não é lugar só de gente boazinha, com auréola na cabeça, que dizia, paz do Senhor, meu irmão. De gente que o discurso é lindo. De gente como Judas, que dizia assim, oh, mulher, para que você derramou esse perfume importado, que vale muitos dólares, no chão, aí nos pés de Jesus, com tanta gente passando fome, você podia ter ofertado, nós venderíamos esse perfume, olha o discurso. Irmãos, é muito fácil ser Judas, é muito difícil ser crente. É muito fácil você ter lábia.
Tem um monte de Judas com lábia, irmão, com lábia, com conversa que faz você entregar até a alma. Você dá até o passe do ônibus. Você entrega tudo, você sacrifica tudo que é Isaac, porque a conversa é muito bonita. Mas o que acontece? João e os outros apóstolos já experimentaram. Diziam, rapaz, essa conversa toda aí é para boi dormir. Ele é ladrão, ele quer para ele. Ele não está interessado em pobre coisa nenhuma. Nós sabemos examinar um discurso. Nós estamos aqui na igreja, não é só para fechar os olhos, bem do lado do ladrão, e o ladrão roubar a bolsa, a Bíblia, roubar a carteira. Tem crente que vai para essas caminhadas, e aí tem um monte de ladrão, eu já fui. Eu estava lá em cima do palanque olhando, e o homem só metendo a mão no bolso dos irmãos, tudo no meio da praça da Alencar, orando, os bichos de olho fechado, de olho fechado, e o ladrão fazendo a festa. Eu olhei e disse, ei, pastor, então, pelo amor de Deus, avisa os irmãos aí para orar de olho aberto, pastor, que tem um ladrão aí, fazendo a festa. Eu só era vendo o pessoal, os irmãos tudo, glória, aleluia, santo é teu nome, o ladrão, amém, glória a Deus. Irmão, a gente tem que estar na igreja sabendo quem é quem, sabendo que na igreja tem gente maravilhosa ainda tem gente temente a Deus, gente que vale a pena você seguir, gente que ainda é exemplo. Está cada dia mais raro, tá, é um produto em extinção, mas ainda tem. Eu aprendi uma coisa, olhar não para a multidão, olhar para aqueles poucos, para aquele remanescente que ainda é fiel. E Jesus quer, por que Jesus deixa o Judas entrar no apostolado? Primeiro para dizer que tem apóstolo verdadeiro e tem apóstolo. E você ainda fica surpreso? Jesus já ensinou isso, meu filho, minha filha. Macho ré, macha ré. É assim que prega um cearense. Pessoal da Europa, do Sul, vocês estão me ouvindo, né? O Delano que está lá em Bruxelas, o pessoal aí maravilhoso de Portugal, meu amigo Augusto, minha amiga Help, Socorro, agora é Help. A Socorro agora é Help. Saibam de uma coisa, Jesus não fez uma igreja e botou na placa assim, né? Botou na porta um incredômetro, um aparelho de medir incredulidade, e botou assim, quando vai passando um incrédulo, faz assim, pibi, 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 pibi. Não. Quando vai entrando um lobo, não tem aquele aparelho, não tem uma porta na comunidade que diz assim, tá entrando um incrédulo. E não tem um dispositivo lá que quando entra uma pessoa correta, honesta, faz assim, aleluia, aleluia. Não. Entra todo mundo. Consegue cargo. Consegue ir subindo na hierarquia. Porque com Jesus a estrada é para baixo. Com Jesus, quanto mais você é ordenado, mais baixo você fica. Ele diz, quem quiser quem quiser ser maior, seja o menor. E quem quiser ser servido, sirva a todos. Então o que acontece? Não existe essa história que hoje nós criamos de a pessoa ser obreiro, diácono, presbítero. Aí não tem mais o que inventar, não tem mais posição, é missionário. Aí diz assim, é evangelista. Aí como tem muita gente para os cargos, aí evangelista autorizado, evangelista licenciado. Aí pastor era pouco. Aí isso é bispo. Agora que eu sou bispo. Aí isso era para bispo é pouco, sabe?
Eu acho que bispo é muito pouco para mim, eu vou ser apóstolo. E eu vou estar na cobertura espiritual do fulano que tomou o lugar de Jesus. O fulano agora é quem faz a minha cobertura espiritual. Eu estou debaixo da cobertura do Pai apóstolo. É gente, meu irmão, que não conhece a Jesus Cristo. E aí você vê que a pessoa vai cada dia mais e que o grande marketing é o que o que vem antes. É assim, o que você é apóstolo? O que você é pastor? O que você... Aí as pessoas se tratam. Irmãos, eu vou parar, porque senão eu vou pregar para vocês até amanhã, mas me dói, porque as pessoas se tratam como se fosse... Não há diferença em muitos casos do lado do Congresso. Quando eu vejo certos tratamentos de irmãos, eu me lembro do Congresso, porque no Congresso o cara quer esculhambar o outro, e aí teme. É um processo aí de Sua Excelência, porque quando ele fala Sua Excelência, ele não está atacando a pessoa, mas está atacando o cargo. Então você vai ver e diz assim, Sua Excelência está mentindo. Sua Excelência já foi ladrão. Sua Excelência é corrupto, pode olhar. Eu acho tremendas as brigas do Congresso. É porque assim, Sua Excelência é ladrão. Sua Excelência... Aí uma vez atacaram o Tasso disse, não, Sua Excelência está equivocada. Tudo que eu tenho foi comprado com meu dinheiro. Agora prove o seu, se o seu patrimônio for... Mas era assim, Sua Excelência. Aí você vai ver as brigas e Sua Excelência está... Vamos lá pro telequete. É o novo. É Sua Excelência, Sua Excelência. Agora com a palavra, Sua Excelência, o ministro. Agora com a palavra, Sua Excelência. Só Sua Excelência. Aí você vai na igreja e o pessoal diz, aí chegou o pastor fulano, que às vezes é diácono, nem pastor é. Aí a gente trata o outro, não é mais assim Gilberto, não é mais Oliveira, não é mais assim Thelma, é a pastora. É o presbítero. Aí a gente diz assim, diácono, não é mais, a pessoa perde o nome, agora ela tem um título. É igual o Congresso, o que você é? Não pergunta o nome. Ele diz assim, assessor parlamentar, entra. Na igreja é assim, o que você é? Diácono. O que você é? Crente de banco. Onde foi que você tirou esse negócio que tem o crente de banco? Que eu saiba, tudo é de carne e osso. Mas de banco eu ainda não vi. Certo? Então o que acontece? Nós nos tratamos igual os incrédulos. Nós chegamos e dizemos, olha, ao diácono, nós nos tratamos como se cargo fosse posição. E posição tivesse uma hierarquia, onde a gente vai subindo. E aí, enquanto a gente não chegar lá, a gente não está bem. Eu tenho que chegar lá, e se for pastor for pouco, eu tenho que inventar outra coisa. Eu tenho que ser bispo, e se bispo for pouco, eu tenho que ser apóstolo. E se apóstolo for pouco, eu tenho que ser pai apóstolo. Eu não sei o que eles vão inventar mais. Porque é gente que não conhece o Messias. Porque é gente que não conhece o Cristo. E pastor Gilberto, por que tem tanta gente que segue esse povo? Porque é gente que tem os mesmos interesses. Porque cada pastor tem a ovelha que merece. E cada ovelha tem o pastor que ela quer. Porque se você segue essa pessoa sabendo que ela está errada, você é conivente com o pecado deles. Porque se você está lá, sabendo que eles estão fora do Evangelho, é porque você tem o mesmo interesse que eles.
Porque não dá para se relacionar com alguém que tem interesses diversos. É porque os seus interesses são materialistas, são egoístas, você só pensa em você. E aí você procurou alguém que diz o que você quer ouvir. E aí o que acontece? Jesus chega e deixa Judas lá. Mas os verdadeiros servos de Cristo não vão por Judas. Todos os servos de Cristo sabem quem é quem ali. E Jesus um dia dá uma indireta, direta, mesmo na testa de Judas. Ele diz assim, a Bíblia diz que Jesus não se confiava neles, porque sabia o que há no homem. Irmão, não se decepcione com o homem não. Por quê, pastor? Porque o homem é ruim. Porque o ser humano é ruim. E não é o frequentar uma igreja da Três Glórias que vai transformar ele em bom. É a regeneração e o conhecimento do Cristo, do que Cristo quer, e o estar disposto a ser transformado. E o estar disposto a saber assim, eu estou no mundo e no mundo não vai vir só anjinho. É. Você já viu aquele nos desenhos animados que aparece um anjinho e um diabinho, o anjinho dizendo não faça, o diabinho dizendo faça? Muitas vezes, dentro das comunidades, nós estamos assim. Do lado tem um anjinho, aleluia, glória a Deus, oh Jesus maravilhoso. Do outro lado tem um diabinho conversando, nem aí, teclando no celular, infernizando a vida da gente, fora de sintonia. Você está cantando, ele está lendo a Bíblia, você está lendo a Bíblia, ele está cantando, você está pregando, ele está falando. Então, e tem gente que você vê que é descarado, Judas sabe, todo mundo sabia que ele roubava. E tem gente que peca descaradamente. Isso por quê? Porque nunca foi atingido pela graça de Deus e pelo seu evangelho. Porque Judas estava com Jesus, mas não conhecia o evangelho de Jesus. Nós temos muita gente que frequenta a igreja, mas que não conhece Jesus. Gente que é lobo no galinheiro, que é raposa no galinheiro e lobo no meio das ovelhas. Mas Jesus não vai tirar os lobos. Jesus vai ensinar as ovelhas a serem espertas. Irmão, Jesus não tira o lobo. Se fosse assim, ia tirar tanta gente. Se fosse assim, mano, se Jesus tirasse tudo que era de lobo, eu vou dizer uma coisa, ia sobrar pouca gente. Você concorda? Ia sobrar pouca gente. Você ia dizer assim, rapaz, se Jesus... É mesmo, pastor. Mas se Jesus fosse tirar lá da minha comunidade tudo que é gente ruim, pastor, ia ficar pouca gente, pastor. Não, ele deixa lá. Ele disse, deixa o joio crescer junto com o trigo. Quando for no dia da colheita, a gente já junta o trigo e coloca no celeiro. E o joio a gente manda para o fogo. Então, o que Jesus quer? É que a sua igreja saiba, ali é lobo, ali é ovelha. Com quem eu vou me juntar? Com quem eu vou andar? Porque Paulo diz, quando eu disse a vocês que não se comunicassem com os ímpios, eu não estava falando com os ímpios desse mundo. Meu irmão, eu acho que nós não andamos lendo Bíblia. Nós não andamos... Quando as pessoas falam as coisas, eu fico assim, eu digo, esse povo não anda lendo Bíblia. Esse povo não lê o Novo Testamento. Porque era só isso que tinha, era gente má dentro das igrejas.
Paulo diz, homens corruptos, privados de entendimento, cuidando que a piedade seja causa de ganho, e são nódoa nos banquetes de vocês, e tenha cuidado com essas viúvas novas, porque eles vão se aproveitar da carência dessas viúvas novas, e Paulo diz, não escreva as viúvas novas, que ainda estão em pleno vigor da vida, tenha cuidado com esses que são ventos sem água. Aí Judas escreve, mas não é o Judas aqui. Tenha cuidado. E a gente parece que não leu. Ele diz assim, eles acham que a piedade é causa de ganho, que está na igreja é para lucrar, é que é para você mudar de vida financeira. Resumindo, que de resumo não tem nada. É que Jesus deixa Judas chegar até o apostolado, mas não deixa que o seu povo seja enganado. Ele quer que o seu povo saiba sempre, dentro da igreja, dentro da comunidade visível, porque existe uma comunidade invisível que é só dos santos. Mas nessa comunidade visível sempre vai ter gente que machuca a gente, gente perversa, gente que nos decepciona, lobo no meio das ovelhas, raposa no galinheiro, gente má. E ele quer que a gente aprenda a lidar com esse tipo de gente. A dizer, não, suas palavras são muito bonitas, mas não estão em harmonia com a Escritura. A dizer, o que essa pessoa ensina, estou fora. A dizer, eu te conheço. Você prega a favor dos pobres, mas o pobre que você quer ajudar é você, é sua família. É gente que aprendeu a crescer. Que, meu irmão, para terminar, você, e obrigado por me suportar aí. Você não cria um filho dizendo assim, meu filho, minha filhinha, vou botar você no mundo, Sullivan, meu genro querido. Você não vai colocar alguém, criar e dizer assim, ó, vou colocar você no mundo onde só tem gente boazinha. Não. Você diz assim, olha, minha filha, cuidado com o pedófilo. Cuidado, porque ele pega as criancinhas e faz mal. Você diz para o filho, meu filho, cuidado com o celular no meio da rua para o assaltante não tomar. Você vai ensinando a ele, dizendo, cuidado. Você não diz assim, não tem. Não tem. Você não diz, oh. Você não diz isso. Você só diz isso quando você está na igreja, que parece que ficou alienado. Que eu não sei que café é esse que você anda bebendo. Eu não sei que refrigerante é esse que você anda tomando, que está fazendo sua cabeça ficar aí em alfa. Você não diz para o seu filho, ó, meu filho, não se preocupe. Não, você vai dizendo, minha filha, tenha cuidado. Veja com quem você vai se casar, veja se ele não é maluco, naquele de querer matar quando deixa. Observa a mãe dele, o pai dele. Vocês, quando você sair, tenha cuidado. Você dá um monte de orientações, porque você sabe que o seu filho vai enfrentar a realidade que é má. Assim é Jesus. Você não liga e diz assim, ó, é do 190? É. Prenda tudo que é pedófilo, tudo que é ladrão, tudo que é político ruim, porque eu vou soltar meus filhos aí no mundo. Você não faz isso, é loucura, meu irmão. Mas não é, no cristianismo a gente quer. E a gente cai na ignorância e diz assim, tá amarrado, tá amarrado, tá amarrado, tá amarrado. Não. Jesus chega e diz, meus filhos, olha, vou mandar vocês por meio de lobos. Então saiba que vai ter gente querendo te devorar. Vai ter gente querendo te objetificar, te coisificar. Vai ter gente querendo triturar você, passar por cima de você, engolir você. Vai ser cobra engolindo cobra. Mas ele diz, é nesse meio
que você precisa ser luz do mundo e sal da terra. Ele não promete uma viagem fácil, mas uma chegada certa. Que Deus abençoe e obrigado por terem me suportado. Hoje à noite tem mais. Deus abençoe e até a noite. Hoje é pelo Instagram, às 18 horas, pelo Instagram. Deus abençoe. Conto com você até lá.